Bom pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo e hoje vai ser um 2 em 1. Tenho aqui duas máquinas da Magica, a 1900 Pro e a 495 Pro, e apesar de serem diferentes, porque são, em termos de aspecto, basicamente por dentro, meus amigos, estas máquinas são a mesma. E é isso que nós vamos ver já de seguida, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Espero que gostem e vejo daqui a uns segundinhos. Este vídeo é patrocinado por forprint.pt. Mais informações e código de desconto no link da descrição. Ora, estamos então de volta e começando com a 495 Pro, como vocês já estão a ver no ecrã, em termos de unboxing, eu vou dar aqui uns segundinhos só para que vocês consigam ver o que é que vem da embalagem, mas um unboxing muito normal, nada que eu chame assim a atenção, a não ser o comando wireless que vem nas duas máquinas, mas que nós já vamos falar daqui a pouco. Passando agora então para a 1900, como vocês já estão a ver também no ecrã, e a ler do lado esquerdo do ecrã os acessórios incluídos no unboxing. Já agora, este vai ser o formato durante os próximos tempos no canal, depois logo se vê o que é que vem no futuro, que a gente nunca sabe, mas deixem os vossos comentários lá em baixo se vocês gostam ou não de ver o conteúdo apresentado assim desta forma, que para mim é um pouco mais rápido e talvez seja um pouco mais conciso para vocês. E agora acabei de perder aqui uns segundinhos. Bem, olhando agora de mais perto para estas duas máquinas, meus amigos, é aqui que vamos encontrar a maior parte das diferenças, ou seja, no design e também na conectividade destas duas máquinas, sendo que a 495 Pro é mais pequena que a 1900 Pro, aliás, tem uma boa diferença, como vocês estão a ver aí no ecrã, e é claro, com menos espaço físico, temos também menos conectividade, ou menos portas, como vocês queiram chamar. E aqui a TV 1900 Pro é maior, tem duas antenas externas, e a gente já vai testar, ou já vou mostrar os testes que eu fiz, essas duas antenas, para saber se faz diferença ou não, e ambas, claro, têm uma aparência agradável. Isto, na minha opinião, que vai ser mesmo, então, uma escolha muito pessoal, a nível daqueles que forem escolher qualquer uma destas máquinas. Em relação às especificações, tanto uma como outra têm as mesmas especificações, o AM Logic S905, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento flash. Até o firmware é igual, meus amigos. Portanto, quando eu estava a correr os testes, aparecia sempre a TV 495, que era uma das coisas que às vezes me confundia um bocadinho, e eu ia ver se estava a utilizar a 1900 ou a 495. Portanto, elas partilham tanto o hardware como o firmware. O update de firmware que eu fiz teve que ser manual, e acontece que saquei o mesmo firmware para instalar nas duas máquinas. Portanto, elas partilham não só o hardware, mas também o firmware. Depois, para além disso, o launcher é exatamente igual, não me chama nada a atenção. Aliás, é daqueles launchers que é um bocadinho diferente do habitual, que nós vemos, as cores são diferentes, mas basicamente vai dar o mesmo, e eu faço como faço sempre, que é instalar um launcher mais limpinho, mais clean, como vocês queiram chamar. Neste momento ando a usar o Zen UI Launcher, isto porque o KKM Launcher que eu usei durante anos desapareceu, foi tirado da Play Store, e então estou a utilizar o Zen UI Launcher, que parece ser muito clean e em termos de performance é muito levinho para as máquinas, eu estou a gostar. Portanto, vocês já tiveram tempo de ver aí o launcher no ecrã. Passando então agora por uma situação que eu acho bastante positiva, que é o comando em si. E aqui é a única coisa que eu consigo realçar destas máquinas perante outras que nós já vimos aqui no canal, é o comando em si, incluído, é claro. E máquinas que não têm o comando incluído, nós podemos comprar um comando à parte. No entanto, a Magica decidiu, tanto na 495 Pro como na 1900 Pro, incluir um comando wireless, que eu acho que é uma iniciativa espetacular. É claro, eles carregam depois no preço, mas vem já incluído. O cliente que comprar uma destas máquinas vai ficar satisfeito, principalmente com a experiência, porque aqueles que não sabem, pelo menos, vão utilizar um comando wireless que nos dá umas capacidades espetaculares, isto comparando, é claro, com comandos como este que eu tenho aqui, por infravermelhos, que não vale a ponta de... não vou dizer aqui o nome. Portanto, meus amigos, a Magica aqui está de parabéns, consegue sair um pouco do normal
e dando este comando, que é um comando porreirinho. Eu utilizei e levei-o lá para cima até durante umas noites para usá-lo com mais intensidade. Epá, impecável, não fica atrás de nenhum daqueles comandos que eu fiz o comparativo aqui no passado no canal. E eu vou deixar um link aqui para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver ainda o comparativo de comandos. Ora, e passando então para os benchmarks, instalei exatamente as mesmas aplicações nas duas máquinas. A única diferença foi mesmo o wallpaper, que era para eu poder não me confundir mais, já que o firmware acusava 495 Pro em cada uma das máquinas. Portanto, o wallpaper foi a minha forma de não me confundir. Bem, em relação aos resultados da ATV 495 Pro, vocês já estão a ver aí no ecrã, meus amigos. Em relação ao firmware, isto é, em relação ao hardware que nós temos, está mais ou menos em linha com aquilo que nós estamos habituados. Depois, aliás, eu vou-vos dar mais uns segundinhos para vocês verem os resultados que estão aí também do lado esquerdo, é mais fácil vocês verem. Depois, passando então para os resultados da 1900 Pro, temos também aí os resultados em todos os benchmarks. Aqueles que precisarem de mais uns segundinhos, é claro, façam pause e conseguem ver os resultados. No entanto, aquilo que eu queria realçar daqui é que as diferenças entre uma para a outra vai ser o Wi-Fi, em que a ATV 1900 Pro consegue velocidades muito superiores e, aliás, como era de esperar, porque as antenas, a não ser que elas fossem só duas coisinhas de plástico para decorar, mas elas funcionam e conseguem velocidades muito superiores àquilo que a 495 Pro consegue. E depois a outra diferença que me chama a atenção, não só nos benchmarks, mas na utilização normal também, que é a velocidade de armazenamento. A 1900 tem um armazenamento, um flash mais rápido do que a 495 Pro, que dá a sensação de utilização mais rápida. A sensação não, é mesmo real, não é apenas uma sensação. Isto acontece quando utilizamos máquinas com um armazenamento mais rápido e máquinas com um armazenamento mais ou menos rápido, para dizer assim. E isto acontece com estas duas máquinas da mesma marca, com o mesmo firmware, mas com um armazenamento diferente entre elas. Ora, e quando passamos então para a reprodução de multimédia, temos aqui resultados mistos, que eu vou partilhar já de seguida com vocês. Começando com o YouTube, a reprodução é impecável, conseguimos, como é normal e expectável, a resolução até 1080 e um vídeo muito suave, transições entre vídeos muito rápidas, portanto, aqui não há razão de queixa. Depois, quando passamos para a Netflix, apesar de haver aqui DRM nível 1, a MyGiga não tem licença da Netflix, portanto, não se consegue reproduzir acima de 480p, o que é pena na maior parte, aliás, acontece na maior parte das boxes. Depois, quando passamos para a aplicação da Nós TV, que é o serviço que eu tenho neste momento, roda sem problemas muito rápida, portanto, aliás, não me lembro a última máquina que não rodou com a aplicação Nós TV. Pelo menos das últimas máquinas que eu tenho testado, todas elas funcionam com esta aplicação. Portanto, para aqueles que perguntam às vezes, preciso de uma máquina para a Nós TV, aí qualquer uma, eu arrisco a dizer qualquer uma funciona. Depois, então, quando passamos para o Kodi, estas máquinas vêm com o Kodi versão 16, mas quando atualizamos o firmware passa para Kodi 17, mesmo quando não atualizamos o firmware, eu faço sempre o update para Kodi 17, portanto não há hipótese de não testarmos a última versão do Kodi, e aquilo que eu tenho a dizer a vocês é que a experiência é mais ou menos boa. Vocês de certeza que já estão a ver umas imagens no ecrã, que é para terem bem ideia da experiência que me dá, e em termos de 4K, aquilo que eu posso dizer é tenham muito cuidado. Para aqueles que andam à procura de reprodução de 4K mesmo, estas máquinas, neste momento, eu não consigo aconselhar a ninguém. Quer seja 10-bit 4K com codec H265, que a experiência é muito mazinha, começa a gaguejar por todo lado, 8-bit 4K a 265, a mesma situação, e aqui ainda estava à espera dos 10-bit, que é o que custa mais a correr nas máquinas, mas 8-bit já há muito tempo que isso passou à história, pelo menos nas máquinas que têm passado para as mãos, e aqui encalhou. Depois os 8-bit 4K H264, que ainda fica mais surpresa, ou seja, há ficheiros que rodam muito bem e depois há ficheiros que não rodam muito bem, portanto vai ser aqui uma lotaria dependendo dos ficheiros que vocês tenham. Portanto, aqui um alerta, meus amigos, para aqueles que andam à procura de máquinas para rodar 4K. Depois 1080p corre 5 estrelas, mas estamos a falar de máquinas que estão a concorrer com outras que rodam 4K, portanto 1080p, apesar de na realidade ser aquilo que nós consumimos no dia a dia, ficamos um bocadinho desiludidos por não conseguirmos rodar ficheiros 4K. Eu, pelo menos falo por mim, apesar de não utilizar
diariamente ficheiros 4K, custa-me um bocado ter uma máquina que é vendida com, digamos assim, a publicidade de 4K e consegue, e depois chega à altura e não consegue. Entretanto, o firmware, ela vem com firmware ou atualizações online, no entanto não estavam a funcionar, e o que é que eu fiz? Fiz uma atualização manual, saquei o firmware, foi aqui que eu descobri também que o firmware era exatamente igual de uma para a outra, porque instalei nas duas o mesmo firmware, e são assim as indicações do fabricante já agora, e o que é que acontece é que não muda nada, em termos de reprodução de multimédia, não muda nada, ficamos com os mesmos problemas, portanto o firmware tem que ser aqui aligerado e algumas coisinhas têm que ser limadas, que é para dar uma melhor experiência aos utilizadores. Ora, e depois passando então por uma parte mais interessante, que são os jogos que se consegue jogar nesta máquina, e aqui eu brinquei com dois dos meus favoritos, aliás são meus favoritos já há algum tempo, que é o Respawnables e o Asphalt 8 Airborne. São também, principalmente o Asphalt 8 é um jogo pesado e daí eu testar em todas as máquinas, mas em termos de desempenho, meus amigos, aquilo que eu vos posso transmitir é que, sem surpresas, ela consegue correr muito bem. Aliás, a surpresa foi mesmo na parte do Kodi, surpresa desagradável, não agradável, mas de resto ela consegue correr muito bem. Depois passando então para o Game Stream, que eu acho a parte mais interessante mesmo dentro da categoria dos jogos, que é podermos jogar um jogo de PC através da nossa máquina Android, quer seja na sala ou num quarto, e ter o PC no escritório ou noutro sítio qualquer da casa, como eu já mostrei em vários vídeos do canal, mas enquanto eu estou a falar, vocês estão a ver imagens aí do Gaz Guzzlers, com uma experiência impecável. Não se nota lag nenhum. A exemplo daquilo que tem acontecido com todas as máquinas com o AM Logic S905, tem uma experiência muito, muito boa mesmo. Ora, e depois então, para terminar, temos então a nossa experiência com o AirPlay, e eu costumo dizer em todos os vídeos que instalo a aplicação AirPin Pro, que é a minha aplicação favorita para espelhar telefones ou espelhar computadores para as máquinas Android. No entanto, a Magica vem com a aplicação própria deles, e eu devo dizer que funciona 5 estrelas, não houve problema nenhum, principalmente a transmitir ficheiros mais pesados, com um bitrate mais elevado, que é o caso dos Live Slideshows da aplicação Fotos, do OS X, e como vocês estão a ver aí no ecrã, a reprodução é sem problemas nenhum, muito suave em termos de áudio e vídeo, sem quebras nenhumas, sem falhas. Aliás, isto é uma das coisas que eu fico sempre muito atento. Porquê? Porque nós utilizamos muito cá em casa, transmitir slideshows para a TV da sala, principalmente quando está cá a família. Os miúdos gostam muito de ver as fotografias deles a rodar na sala, é uma coisa muito gira. Portanto, isto para dizer o que é que o feedback aqui é muito positivo. Às vezes há máquinas que se engajam todas e estas não. Eu fiz os mesmos testes, que é o Magazine Style, Sliding Panels e Vintage Prints. O último, principalmente, é muito pesado e funcionou muito bem nestas máquinas, portanto aqui está de parabéns. Meus amigos, em termos de conclusão em relação a estas duas máquinas, a única coisa menos agradável que eu posso transmitir em termos de code, e não está afinada, eu espero que a Magica corrija os problemas que tem neste momento, porque isto é firmware, não é hardware. No entanto, não posso recomendar esta máquina para já, para alguém que queira reproduzir ficheiros 4K. 1080 tudo bem, sem problemas nenhum. Já agora um alerta, estas máquinas não são fáceis de encontrar no mercado europeu. A Magica tem um target, uma audiência, ou um público-alvo, digamos assim, que é Estados Unidos, norte-americano, e o meu canal em inglês tem cerca de 60-70% é Estados Unidos, portanto daí eu ter a oportunidade de testar estas duas máquinas. No entanto, também aqui uma ressalva que para mercado europeu, que é onde eu estou, mercado do pessoal Brasil, existe aqui não muitos, mas alguns a seguir o canal poderão ter a oportunidade de comprar através dos Estados Unidos. Nós aqui, principalmente Portugal, vai ser complicado porque alfândegas, etc., é uma dor de cabeça e as taxas acabam por ser caras e as máquinas não são muito baratas. Portanto, em termos de conclusão, não são baratas e, meus amigos, existe muito mais escolha, para ser sincero, em termos de mercado neste momento, sendo que estas são difíceis e têm também aqui alguns problemas em reprodução de multimédia que eu não vos consigo aconselhar a comprá-las. De outro modo, poderia ser uma coisa interessante se elas fossem muito, muito boas, dizer assim, se calhar vale a pena pagar o extra, mas, na minha opinião, não vale. Meus amigos, fica assim então este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não se esqueçam daquilo habitual thumbs up. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.